Você já se sentiu frustrado após um conflito, como se tivesse perdido algo mais importante que o próprio argumento? Talvez o respeito de alguém ou até mesmo a sua paz interior. Muitos de nós cometemos erros durante confrontos que minam nossa autoridade, nossa postura e, pior, nossa autoestima. Mas o que será que estamos fazendo de errado? A boa notícia é que a filosofia estoica tem respostas práticas e profundas para esses dilemas. Vamos mergulhar nas atitudes que nos fazem parecer fracos em conflitos e, mais importante, descobrir como transformá-las em estratégias que inspiram respeito e equilíbrio. 1. Reagir com emoção descontrolada. Explodir de raiva ou sucumbir ao choro em momentos de tensão pode até parecer um alívio imediato, mas na prática, isso comunica algo muito diferente: perda de controle. Quando deixamos nossas emoções assumirem o comando, enviamos uma mensagem clara para os outros, e para nós mesmos, de que não estamos prontos para lidar com o conflito de maneira racional. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, nos alerta que a alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos. Em outras palavras, aquilo que permitimos dominar nossa mente molda a maneira como somos percebidos e, mais importante, como reagimos ao mundo. Em um conflito, reagir de forma descontrolada não apenas coloca você em desvantagem, mas também afeta negativamente sua imagem perante os outros. Pense nisso. Quando alguém perde a calma, automaticamente parece mais frágil e vulnerável. Essa perda de compostura não resolve a situação. Em muitos casos, pode piorar as coisas. O problema inicial acaba sendo ofuscado pela sua reação exagerada, desviando o foco da questão real. E, como consequência, o respeito que as pessoas tinham por você começa a se desgastar. A chave para evitar esse ciclo é simples, mas exige prática. Pare, respire e pergunte se algo poderoso, ainda que sutil: esta reação me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Esse momento de pausa pode fazer toda a diferença. É aqui que a filosofia estoica nos ensina que o controle das emoções não significa reprimi-las, mas direcioná-las. Quando você respira antes de responder, crie espaço para pensar, permitindo que a razão, e não a emoção, guie sua atitude. Concentre-se no problema em questão, não na sua raiva ou frustração. Por mais tentador que seja descontar em quem está do outro lado do conflito, manter a calma é uma forma de demonstrar força. A força que confunde aqueles que esperam um ataque ou uma explosão emocional. A verdadeira liderança, tanto nas pequenas quanto nas grandes adversidades, está na capacidade de agir com serenidade quando tudo ao redor sugere o contrário. Praticar essa postura não é apenas sobre parecer forte, mas sobre ganhar controle real da situação. Quando você demonstra calma e clareza, não apenas conquista o respeito de quem está observando, mas também mantém sua própria dignidade intacta. Afinal, respeito é algo que começa internamente. 2. Fazer tudo para evitar o conflito. Evitar conflitos pode parecer, à primeira vista, a solução mais fácil para manter a harmonia, mas na verdade, essa atitude muitas vezes cria um terreno fértil para a falta de respeito. Quando você escolhe fugir de confrontos, a mensagem implícita que passa é a de que está disposto a sacrificar seus próprios valores, opiniões ou até mesmo sua dignidade para evitar um desconforto momentâneo. Isso pode parecer uma escolha pragmática no curto prazo, mas a longo prazo, as pessoas ao seu redor começam a perceber essa postura como um sinal de fraqueza. Afinal, quem não defende o que é importante corre o risco de ser constantemente desafiado. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra que não são os eventos, mas as opiniões sobre eles que nos perturbam. Essa sabedoria nos convida a refletir sobre o real impacto de um confronto. Muitas vezes, o medo de enfrentar um conflito está mais associado às nossas percepções do que à situação em si. Fugir, portanto, não resolve o problema. Pelo contrário, ele se acumula, cresce e, eventualmente, volta a nos atingir de forma ainda mais intensa. A resistência em confrontar pode fazer com que outros testem seus limites, pois a ausência de uma postura firme os encoraja a desconsiderar suas necessidades e valores. Enfrentar o conflito não significa ser agressivo ou autoritário. O equilíbrio está na assertividade, expressar suas opiniões de forma clara, sem cair em ataques pessoais ou tom hostil. A assertividade é uma ferramenta poderosa que comunica não apenas confiança, mas também respeito por si mesmo e pelos outros. É o meio-termo perfeito entre ser passivo, aceitando tudo, e ser agressivo, impondo-se a qualquer custo. Quando você demonstra essa postura, as pessoas passam a enxergar você como alguém que valoriza tanto a verdade quanto o relacionamento. Essa abordagem também tem o benefício de fortalecer os laços interpessoais. Muitas vezes, evitar conflitos cria uma falsa sensação de harmonia que, quando desafiada, pode desmoronar.
Já enfrentar questões difíceis com sinceridade e respeito constrói uma base de confiança mútua. Ao mostrar que você está disposto a resolver problemas, em vez de ignorá-los, você demonstra força e maturidade. O respeito que você busca começa a se consolidar, não porque você forçou uma posição, mas porque escolheu não se esconder da verdade. A verdadeira paz não está na ausência de conflito, mas na capacidade de enfrentá-lo de maneira sábia. Quando você aprende a ser assertivo e firme, sem sacrificar sua empatia, cria uma atmosfera onde suas opiniões são ouvidas e sua presença é respeitada. Essa é uma das lições mais valiosas do estoicismo: encarar a adversidade com coragem e equilíbrio, sabendo que o confronto, quando necessário, é um passo essencial para o crescimento pessoal e para relações mais saudáveis. 3. Buscar a última palavra a qualquer custo. A necessidade de ter a última palavra em uma discussão pode parecer, à primeira vista, uma demonstração de força ou inteligência. Contudo, essa atitude geralmente transmite o oposto: imaturidade e insegurança. Quando insistimos em vencer cada detalhe de uma discussão, mesmo os mais irrelevantes, desviamos o foco do que realmente importa e nos colocamos em uma posição de fragilidade emocional. No fundo, essa obsessão pelo fechamento da conversa sob os nossos termos não é sobre resolver o conflito, mas sobre alimentar o ego, algo que os estoicos consideravam uma armadilha perigosa. Os filósofos estoicos sempre nos incentivaram a diferenciar o essencial do supérfluo. Para eles, insistir em disputas banais nos afasta da verdadeira sabedoria e nos prende em ciclos de desgaste emocional e mental. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos convida a focar no que está dentro do nosso controle e a deixar de lado aquilo que não contribui para o nosso crescimento ou tranquilidade. Quando você se pega brigando por questões pequenas ou buscando provar um ponto sem real relevância, é fundamental se perguntar: isso realmente importa no grande esquema das coisas? Buscar a última palavra, na maioria das vezes, não resolve o problema. Pelo contrário, tende a aumentar o desgaste e pode até prejudicar a sua imagem. Ao agir assim, você corre o risco de ser visto como alguém inflexível ou teimoso, mais interessado em satisfazer o próprio ego do que em encontrar uma solução. Essa postura pode minar a credibilidade que você tenta construir, já que as pessoas respeitam mais quem sabe reconhecer o momento de parar do que aqueles que lutam por cada detalhe, mesmo que irrelevante. O estoicismo oferece uma alternativa poderosa: escolher suas batalhas com sabedoria. Antes de insistir em uma discussão, pergunte-se honestamente: vale a pena lutar por isso? Muitas vezes, optar por permanecer em silêncio ou simplesmente ceder é um sinal de força, não de fraqueza. O silêncio, quando bem utilizado, confunde e desarma. Ele mostra que você não está preso à necessidade de provar algo para os outros, mas que prioriza sua paz interior e a resolução prática dos problemas. Essa postura não significa abandonar seus valores ou evitar confrontos importantes. Pelo contrário, é um convite para canalizar sua energia apenas para aquilo que realmente importa. Saber quando falar e quando se calar demonstra maturidade e uma profunda compreensão das dinâmicas humanas. É uma prova de que você é capaz de olhar além do momento presente, enxergando o impacto a longo prazo das suas palavras e ações. Assim, ao abrir mão da última palavra, você não está perdendo uma discussão, está ganhando algo muito mais valioso: respeito. Respeito dos outros, que percebem sua calma e discernimento, e respeito de si mesmo, ao evitar cair em armadilhas emocionais que só desgastam. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira força está na capacidade de permanecer imperturbável diante da necessidade de se provar a todo custo. E, muitas vezes, essa força se manifesta no poder do silêncio. 4. Culpar os outros imediatamente. Quando surge um conflito, a reação instintiva de muitas pessoas é apontar o dedo para os outros. Esse comportamento pode parecer um mecanismo de defesa, uma forma de se proteger das críticas ou das consequências de um erro. No entanto, culpar os outros de forma imediata não é um sinal de força, mas sim de fragilidade. Ao agir assim, você demonstra uma incapacidade de olhar para si mesmo e reconhecer a sua própria responsabilidade na situação. Para os estoicos, essa postura é uma barreira ao crescimento pessoal, pois impede o indivíduo de aprender com as adversidades. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. Essa reflexão nos ensina que, antes de buscar soluções externas ou responsabilizar terceiros, é necessário aceitar que muitas vezes o problema começa em nós. A verdadeira força reside em reconhecer e assumir os próprios erros. Quando você faz isso, não apenas demonstra maturidade, mas também inspira respeito e confiança nas pessoas ao seu redor. Aqueles que observam sua postura veem em você alguém íntegro, que não teme enfrentar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Por outro lado, culpar os outros pode rapidamente minar sua credibilidade.
Essa atitude transmite a ideia de que você está mais preocupado em escapar da culpa do que em resolver o problema. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, isso pode levar seus colegas a enxergarem você como alguém pouco confiável. Em relações pessoais, pode criar ressentimentos e afastar as pessoas. A busca por culpados não resolve o conflito, apenas agrava a tensão e cria barreiras para um diálogo honesto e produtivo. Adotar uma postura estoica diante de conflitos significa reconhecer sua parte no problema antes de questionar os outros. Esse ato de assumir responsabilidade não é apenas um exercício de humildade, mas também uma estratégia poderosa para mudar a dinâmica do conflito. Quando você demonstra a capacidade de refletir sobre suas ações e aceitar suas falhas, as pessoas ao seu redor tendem a baixar suas defesas. Isso abre espaço para um diálogo mais colaborativo, onde as soluções podem ser encontradas com maior facilidade. Além disso, assumir responsabilidade promove um senso de controle sobre a situação. Quando você deixa de culpar os outros, percebe que tem mais poder para influenciar o desfecho do conflito. Esse controle é libertador e fortalece a sua autoestima. Ao invés de depender das ações de terceiros para que as coisas melhorem, você se torna o agente principal da mudança. Esse é um dos pilares do estoicismo. Entender que o que está dentro do nosso controle é a base da verdadeira força. Portanto, em vez de apontar o dedo, pergunte-se: qual foi minha contribuição para este problema? Essa simples reflexão pode transformar o tom do conflito e mostrar que você está mais interessado em resolver a situação do que em se esquivar dela. As pessoas respeitam quem tem coragem de encarar a verdade, mesmo quando ela não é confortável. Assumir a responsabilidade é um ato de força, não de fraqueza, e é um passo essencial para construir relações mais fortes e resolver conflitos de maneira mais eficaz. 5. Mostrar desespero por validação. No calor de um conflito, é fácil cair na armadilha de tentar conquistar aliados a qualquer custo, como se o apoio alheio fosse a prova definitiva de que estamos certos. Essa busca incessante por validação, porém, pode ser percebida como um sinal de carência ou insegurança. Em vez de fortalecer sua posição, esse comportamento enfraquece, pois demonstra que você depende da aprovação externa para sustentar seu ponto de vista. Para os estoicos, essa dependência é perigosa, pois nos afasta da verdadeira dignidade, que deve vir de dentro e não do julgamento alheio. A necessidade de ganhar aplausos em meio a um conflito não resolve a questão principal e frequentemente cria mais problemas. Em vez de focar na solução, a atenção se desvia para impressionar os outros, tornando o diálogo menos sobre o que é certo e mais sobre quem parece vencer. Além disso, essa postura pode desgastar relações, pois ninguém gosta de ser arrastado para uma disputa como um espectador forçado ou, pior, como uma ferramenta para inflar o ego de alguém. Os estoicos nos ensinam a valorizar o silêncio e a presença confiante como demonstrações de verdadeira força. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente lembrava a si mesmo que o respeito autêntico vem da clareza interna, e não da necessidade de aprovação externa. Quando você é capaz de sustentar sua posição sem desespero por apoio, transmite uma mensagem poderosa. Você acredita no que está dizendo, independentemente do que os outros possam pensar. Essa segurança inspira respeito, pois demonstra que você está enraizado em princípios sólidos, não em popularidade momentânea. Ficar confortável com o silêncio, especialmente em situações de tensão, é uma das lições mais valiosas que o estoicismo pode oferecer. O silêncio bem posicionado não é passividade, é um ato estratégico que confunde e desarma. Ele demonstra autocontrole, algo raro em momentos de conflito. Enquanto muitos se apressam para preencher o vazio com palavras, quem permanece sereno no silêncio ganha uma aura de autoridade e confiança. Além disso, evitar o desespero por validação fortalece sua autoestima. Quando você deixa de buscar aprovação, percebe que sua opinião tem valor intrínseco, não importa quantas pessoas concordem com você. Isso cria uma base sólida para enfrentar conflitos, pois você não está mais vulnerável às opiniões externas. A verdadeira força está em sustentar sua posição com serenidade, permitindo que suas ações e argumentos falem por si mesmos. Portanto, em vez de procurar apoio desesperadamente, aprenda a confiar na sua própria postura. Esteja disposto a enfrentar o desconforto do silêncio e permita que sua confiança natural brilhe. Essa presença firme não apenas resolve os conflitos de forma mais eficaz, mas também conquista o respeito daqueles ao seu redor. Afinal, como os estoicos acreditavam, a dignidade não depende do eco dos aplausos, mas da tranquilidade de saber quem você realmente é. 6. Permitir que o ego tome conta. Quando o ego domina nossas ações, até os menores conflitos podem se transformar em batalhas desnecessárias. O ego nos faz reagir exageradamente a críticas, nos ofendermos com facilidade e lutar por razões que,
no fundo, não tem importância real. Epicteto nos ensina que você pode ser invencível se não entrar em competições desnecessárias. Uma reflexão poderosa que nos lembra que o verdadeiro controle está em não permitir que o orgulho nos leve a combates inúteis. Quando o ego toma conta, ele não busca soluções, busca vencer, e muitas vezes, isso acontece às custas da paz e do respeito mútuo. Permitir que o ego conduza nossas atitudes em conflitos é uma forma de perder de vista o que realmente importa. Em vez de focarmos na resolução do problema, nos vemos tentando proteger uma imagem de nós mesmos que julgamos estar sendo ameaçada. Esse comportamento é um desvio de energia e atenção, que nos coloca em situações onde, mesmo vencendo o argumento, acabamos perdendo algo mais valioso, nossa integridade e o respeito de quem está ao nosso redor. Afinal, quando as pessoas percebem que você está mais preocupado em alimentar seu orgulho do que em encontrar soluções, elas começam a questionar sua maturidade emocional. A chave para evitar que o ego tome conta é substituí-lo por propósito. Em meio a um conflito, pergunte-se: o que realmente está em jogo aqui? Essa simples reflexão pode mudar completamente a dinâmica de uma discussão. Muitas vezes, ao analisar a situação com clareza, percebemos que estamos lutando por algo que pouco importa ou que estamos insistindo em defender uma posição apenas por orgulho. Reconhecer isso é libertador e uma demonstração de força, pois reflete a autoconsciência e a capacidade de priorizar o que realmente importa. Quando você escolhe focar na solução e não no ego, transmite uma mensagem clara. Você valoriza a paz, a produtividade e as relações acima de sua própria vaidade. Essa postura não apenas resolve conflitos de maneira mais eficaz, mas também conquista o respeito de quem está ao seu redor. Afinal, poucas coisas são mais admiráveis do que a habilidade de manter o foco no objetivo maior, mesmo diante de provocações ou desafios ao seu orgulho. O estoicismo nos ensina que o ego é um inimigo interno, que frequentemente nos desvia do caminho da sabedoria. A verdadeira força não está em ser o mais alto, o mais ouvido ou o mais temido, mas em ser o mais sereno, o mais equilibrado e o mais comprometido com o que é essencial. Quando você é capaz de substituir o orgulho pelo propósito, sua abordagem em conflito se torna mais estratégica e menos emocional, e isso, inevitavelmente, resulta em um maior respeito de todos ao seu redor. Lidar com o ego é um exercício constante, mas cada vez que você escolhe o propósito em vez do orgulho, se fortalece como indivíduo e como líder. Você demonstra que sua força não vem de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. E, no final, essa é a vitória que realmente importa. 7. Ignorar a perspectiva do outro. Uma das maiores fragilidades que alguém pode demonstrar em um conflito é a incapacidade de enxergar além de sua própria visão. Quando nos recusamos a ouvir ou entender o outro lado, o diálogo se transforma em um monólogo, onde a solução nunca é verdadeiramente alcançada. Essa falta de empatia não apenas agrava o conflito, mas também prejudica nossa imagem, já que demonstra inflexibilidade e desinteresse pelas necessidades ou sentimentos de quem está do outro lado. Para os estoicos, o equilíbrio é uma virtude essencial, e isso inclui a habilidade de considerar a perspectiva alheia com atenção e respeito. Ignorar a perspectiva do outro não significa apenas perder oportunidades de resolver conflitos, significa também perder o respeito. As pessoas querem se sentir ouvidas, mesmo quando discordam de você. Quando você desconsidera o ponto de vista de alguém, transmite a mensagem de que a opinião dessa pessoa não tem valor, o que pode causar ressentimento e afastamento. No entanto, quando você demonstra que está disposto a escutar ativamente, mesmo sem concordar, cria um ambiente de respeito mútuo e abre espaço para soluções mais eficazes e harmoniosas. Os estoicos nos ensinam que ninguém possui todas as respostas. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a importância de ser humilde diante do conhecimento, reconhecendo que até mesmo as opiniões contrárias podem conter algo valioso. Quando você adota essa mentalidade em um conflito, permite que o diálogo se torne uma troca genuína, em vez de uma disputa de egos. Essa disposição para ouvir demonstra maturidade e inteligência emocional, características que naturalmente inspiram respeito. Ouvir ativamente não significa ceder ou aceitar tudo o que o outro diz. É, antes de tudo, um exercício de compreensão. Entender não é o mesmo que concordar, mas é o primeiro passo para construir uma solução respeitosa. Quando você realmente ouve, percebe nuances que podem ser fundamentais para resolver o problema. Além disso, a outra parte se sente valorizada, o que frequentemente a torna mais receptiva a encontrar um meio-termo ou aceitar suas sugestões. Adotar essa postura exige prática e autoconsciência. É preciso silenciar o impulso de interromper ou refutar imediatamente e se concentrar no que está sendo dito. Repetir para si mesmo frases como "eu não tenho todas as respostas" ou "o que posso aprender com isso" pode ajudar a manter uma mente aberta e disposta a ouvir.
Essa atitude não apenas eleva o nível da conversa, mas também fortalece sua credibilidade e sua capacidade de liderar em situações de tensão. Em última análise, considerar a perspectiva do outro não enfraquece sua posição em um conflito. Pelo contrário, fortalece-a. Ao demonstrar empatia e disposição para ouvir, você constrói pontes em vez de muros, criando um caminho para a resolução e o entendimento mútuo. Essa habilidade, tão valorizada pelos estoicos, é uma demonstração de verdadeira força e sabedoria. O respeito que você conquista ao adotar essa abordagem é duradouro, pois reflete não apenas seu caráter, mas também sua habilidade de lidar com conflitos de maneira justa e equilibrada. Fechamento. Conflitos são inevitáveis, mas como você lida com eles define quem você é aos olhos dos outros e aos seus próprios olhos. Adotar uma abordagem estoica nos momentos de tensão não só evita que você pareça fraco, mas também constrói respeito e confiança. Então, na próxima vez que um conflito surgir, lembre-se, você tem o poder de escolher sua resposta. Fortaleça sua postura, seja dono das suas emoções e inspire respeito ao seu redor. E você, como lida com conflitos na sua vida? Compartilhe nos comentários sua experiência ou um momento em que um desses princípios estoicos fez a diferença. Lembre-se, o respeito começa de dentro para fora.